Olá, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao Java Persistence API, que é a API de persistência de dados que temos disponível no Java. Com o JPA, a gente pode fazer toda a camada de persistência e deixar sua aplicação ainda desacoplada do seu banco de dados. Ou seja, você consegue, de uma forma simples, fazer a interação com o banco de dados, né, sem ter que ficar executando scripts manuais. Você pode deixar que o JPA execute, por exemplo, um insert, um delete, uma consulta no seu banco de dados. E se porventura você precisar alterar o banco de dados, o JPA também permite que você altere de forma fácil o seu banco de dados. Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo é uma introdução sobre ele, vou mostrar o que é uma entidade, o que é o Entity Manager, que é o nosso gerenciador de entidades, vou falar sobre unidade de persistência e aí vou fazer um exemplo, fazendo uma conexão com o banco de dados Oracle. Então, nesse exemplo, eu vou fazer uma aplicação que seria um controle de eventos. Tá? Então, para esse controle de eventos, a primeira coisa que eu vou ter é o local onde vai ocorrer uma palestra. Então, eu vou criar classe por classe e vou mostrando como é que vai fazer os relacionamentos entre elas. A primeira classe que eu tenho é a local, ela vai ter um ID, um prédio, uma sala e uma capacidade. Então, para começar, vou criar o projeto aqui no NetBeans. Então, vamos lá, novo projeto, vou chamar meu projeto de evento e vou criar a minha classe local. Estou colocando dentro do pacote exemplo JPA e modelo. Então todas as minhas classes de modelo vou colocar dentro desse pacote. Finalizar. Tá ok. Então eu tenho aqueles atributos que eu tenho que declarar. O long ID, o prédio, a sala e a capacidade. Crio os getters e os setters. Pronto, tem uma classe Java normal. Agora eu quero adicionar a parte do JPA para falar que essa classe é uma entidade. Então vamos lá, o que é uma entidade? É quando eu tenho que relacionar uma classe Java com uma tabela do banco de dados. Então toda classe que for relacionar com uma tabela, a gente vai chamar essa classe de entidade. Então eu quero falar que a classe local vai ser uma entidade do banco de dados. Para fazer isso, primeiro eu tenho que vir aqui no meu projeto e adicionar algumas bibliotecas. Então eu vou vir aqui em bibliotecas, vou adicionar aqui uma biblioteca chamada Eclipse Link. O JPA ele é uma especificação e várias empresas implementaram ela, né? O Eclipse Link é uma delas, o Hibernate também implementou, tem o OpenJPA, tem diversas implementações. Cada uma tem uma coisinha um pouco diferente, mas todas elas implementam a especificação do JPA e te permitem você usar o JPA no seu projeto. Então eu vou colocar aqui o Eclipse Link e vou adicionar um jar. No caso aqui, eu vou fazer o cadastro usando um banco de dados Oracle. Então eu vou adicionar aqui o driver do Oracle. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, com um outro banco, um PostgreSQL, um MySQL, um SQL Server, um DB2, um AS400, qualquer coisa, você vem e adiciona o driver aqui. Ou os drivers, alguns drivers já vêm aqui no NetBeans, por exemplo, o driver do MySQL e o driver do PostgreSQL. Tá? Então você já tem alguns drivers aqui, outros você tem que adicionar internamente no seu projeto. Escolhidos os dois drivers, você dá um OK. E a partir de agora a gente consegue colocar algumas anotações. Né? Existem duas formas de você mapear a sua classe Java como uma entidade. Você pode fazer isso através de anotações ou através do arquivo ORM.xml, que é um arquivo XML. O que eu vou mostrar é a versão através de anotações. Então, na minha classe local, para falar que essa classe é uma entidade, @entity. Pronto, essa classe já virou uma entidade do banco de dados. E uma coisa interessante é que se a tabela do banco tiver um nome local, né, o nome da tabela for igual ao nome da entidade, ele vai fazer o mapeamento delas automaticamente. Tá? Isso serve também
para os seus atributos. Se os atributos da classe forem igual às colunas do banco de dados dessa tabela, ele vai fazer um mapeamento automático. Uma outra informação que eu preciso falar aqui no JPA é quem é a chave primária. Então, eu vou usar aqui o @id para definir que esse atributo longo id aqui, ele é a chave primária da tabela do banco de dados. Tá? Feito isso, você já tem uma tabela, uma classe, que é uma entidade associada a uma tabela do banco de dados. Agora, vamos criar um cara chamado unidade de persistência. A unidade de persistência ela serve para fazer o mapeamento das informações para poder acessar o seu banco de dados. Tá? Então, vou criando e vou mostrar com mais detalhe. Você vem aqui no seu projeto novo, outros, na categoria persistência, você vai escolher unidade de persistência. Próximo. Você vai dar um nome para a sua unidade de persistência, eu vou deixar esse mesmo, evento PU. O nome da biblioteca de persistência, né, no caso eu vou continuar com a Eclipse Link, e a conexão com o banco de dados. Então aqui eu vou criar uma nova conexão. Um ponto interessante no NetBeans já vai vir com as conexões para MySQL, Oracle e PostgreSQL, só que se você precisar de um novo driver, você vem aqui e adiciona um novo driver, por exemplo, do MySQL Server, você vem aqui e adiciona o driver dele, você baixa normalmente no site do fabricante. Tá? Se eu quisesse fazer, os passos são muito parecidos com qualquer banco de dados, né? A única diferença é que eu vou fazer aqui usando o Oracle nele. Quando você usa o Oracle pela primeira vez, você tem que adicionar um driver. No caso aqui eu estou usando o OJDBC7.jar, que também está disponível no site da Oracle. Tá? É só entrar lá e baixar. Clicou em próximo, ele vai te pedir para você informar. Isso é a mesma coisa com qualquer outro banco de dados que você estiver usando. Tá? Então, o XZ, para quem usa o Oracle Express, você vai usar o XZ. Se você tiver um Oracle completo, você usa o ORCL, que é o padrão. Coloca a sua senha, seu usuário, desculpa, sua senha. E você tem a opção aqui de já testar a sua conexão. Tá? Então, no caso, minha conexão foi bem sucedida. Então, eu estou usando aqui um Oracle. Eu usei aqui o nome do drive chamado Oracle Fin. E aí, se você tiver com o Oracle Express, você usa XZ maiúsculo aqui, senão ORCL com o Oracle normal. Testou a conexão, está tudo certo. Clique em próximo de novo. Ele vai falar que o esquema está criado. E aí, ele vai voltar para essa tela do provedor de banco de dados. Aqui nessa tela, existe um item chamado geração de tabelas. É uma forma como o JPA ele pode gerar as entidades para você através das suas tabelas ou gerar as tabelas através das entidades. Tá? Eu vou usar nenhum aqui porque eu vou criar tudo na mão, manualmente, e eu vou mostrando como é que é cada um deles. E clique em finalizar. Pronto. Depois disso, ele vai criar esse arquivo chamado persistent.xml, está dentro da pasta metainf, tá? Ele vai colocar para você. Esse arquivo, ele é um arquivo XML que basicamente tem as informações do banco. Então, o que é importante aqui, o nome da sua unidade de persistência, a gente vai usar ele mais para frente, as informações da URL do seu banco de dados, o seu usuário, o seu driver, a sua senha, todas essas informações vão ficar aqui. Essa é uma versão desktop. Na hora que eu fazer esse mesmo exemplo com uma versão para Enterprise, a gente vai ver que essas informações vão sair todas daqui e vão parar no servidor. Uma outra informação importante aqui é um resource local. Isso significa que todo o gerenciamento de transações, todo o controle do JPA é feito através da própria aplicação. Tá? Então, a unidade de persistência você tem duas formas. Você pode deixá-la gerenciada pela aplicação ou gerenciada pelo container, quando você tem uma aplicação Enterprise. Aqui eu estou fazendo uma aplicação console, então o gerenciamento da transação eu vou fazer e eu vou mostrar como é que faz. Tá? Então, escolhido isso, se eu voltar aqui para a versão de design, ele tem uma versão um pouco mais visual do que seria, né, as informações que tem lá e não fica mostrando tudo. Você pode vir aqui nas propriedades e adicionar alguma propriedade a mais, vou falar de propriedades mais para frente. Mas um item interessante é que quando eu estou na versão console ou desktop de uma aplicação, eu preciso vir aqui e adicionar quais são as entidades que são mapeadas, que devem ser mapeadas. Eu tenho que vir aqui e adicionar nesse arquivo XML. Eu posso tanto vir aqui e incluir por aqui, ou voltar aqui no código fonte e escrever um class e colocar o caminho completo do pacote e o nome da sua classe, que é a sua entidade. Então, se eu estiver
10 entidades, vou colocar 10 classes aqui. Bom, o mapeamento da entidade está criado. Olha só o que a gente fez. Criamos a classe, né, que representa uma entidade, criamos a unidade de persistência, que faz a conexão. Agora vamos criar a tabela no banco de dados. Uma coisa interessante aqui no NetBeans, depois que você cria a entidade, ele já cria para você, na área de serviços, banco de dados, uma conexão com aquele banco. Então você pode vir aqui e executar um comando. Por exemplo, um create de tabela. Tá? Então eu posso vir aqui e criar minha tabela local. Então, igualzinho, nome de atributos igual os nomes das colunas, nome da tabela igual o nome da minha classe. Vou mostrar depois se isso daqui fosse diferente que eu digo, o nome da tabela não for igual ao nome da classe, ou o nome da coluna não for igual aos nomes dos atributos, vou mostrar como é que faz o mapeamento dele também. Então, executar, uma linha finalizada, 0 erros encontrados, né? Se executarmos uma consulta, vamos ver que a tabela está criada e ela está vazia. Então, a tabela já está pronta, a classe da sua entidade também. Então vamos criar agora uma outra classe, que é a classe que vai fazer as operações do banco de dados. Então nesse exemplo eu vou mostrar como é que eu faço para fazer um insert nessa tabela local usando o JPA. Novo, classe Java, vou chamar aqui de local DAO. DAO é um padrão de projeto chamado Data Access Object. Basicamente toda classe DAO são classes que fazem acesso ou manipulação no seu banco de dados. Então eu vou colocar no pacote exemplo.jpa.dal. Para fazer a conexão agora com o banco, eu vou criar um cara chamado Entity Manager. O Entity Manager ele é o responsável por executar as operações do banco de dados. Então eu vou fazer vou criar aqui um método public Entity Manager, só para fazer um criador para mim, para não ter que ficar criando toda hora. Então, dou um get Entity Manager e eu preciso criar um Entity Manager. Para isso, eu vou precisar de uma Entity Manager Factory, que é uma fábrica de Entity Managers. Para criar essa fábrica, eu tenho uma classe chamada Persistence, e ela vai ter um método chamado Create Entity Manager Factory. E aí eu tenho que passar qual é o nome da minha unidade de persistência, que é o nome que está aqui no arquivo persistence XML. Então, no caso, evento PU. O nome tem que ser exatamente igual ao que está lá, porque senão ele não acha a unidade de persistência. Com a factory criada, eu posso pedir para ele criar também uma Entity Manager. E aí ele vai criar a Entity Manager, que é o gerenciador das entidades para o JPA. Então, basicamente, se você fizesse com o JDBC, seria a forma como você criaria a conexão com o seu banco de dados. E é essa forma que a gente está fazendo aqui. E agora eu vou criar um salvar. O meu salvar ele vai devolver o objeto depois que ele for salvo. Tá? Bom, eu vou precisar aqui da minha Entity Manager. Para salvar o registro, eu vou chamar o método persist, passando o objeto da entidade que eu quero salvar. É esse o código que ele faz para salvar o seu objeto lá no banco de dados. Então, o JPA que vai executar o comando insert into local, onde os valores forem iguais aos valores tais, né? Então ele vai montar o script para você. Só que tem um detalhe, como eu estou fazendo isso numa forma console, que eu falei que eu vou gerenciar a conexão com o banco de dados, as transações e tudo mais do JPA, eu tenho que vir aqui com o Entity Manager, pegar uma transação, uma transaction, get transaction, e inicializar ela, chamar o método begin. Feito isso, depois que eu executar minhas operações, vou lá e faço um commit para ele salvar as operações do banco de dados. E eu posso vir aqui também tratar, digamos que deu um erro, uma exception, qualquer coisa. Eu posso também vir pegar a transação e fazer um rollback.
Isso normalmente do rollback a gente usa quando a gente tem vários inserts, delete, update. Então você fala, desfaz tudo que você fez e não salva nada. E vou também colocar um final aqui, só para fechar o Entity Manager, para dar um close nele. Então, vai pegar o Entity Manager, vai executar a operação, né, ele abre a transação, executa o insert, comita se der algum erro da rollback e fecha a Entity Manager para você. Tá? Então esse seria o passo a passo aí, quando a gente gerencia manualmente essa transação. A gente vai ver depois que isso fica mais fácil na versão Enterprise. Tá? Então o método persist é o método que executa o insert, que é o que a gente quer fazer aqui. Bom, o DAO está pronto, vou criar agora uma classe para fazer um teste. Chamei a classe de teste local no pacote exemplo JPA teste. Vou criar um novo local. Vou definir aqui no local qual é o prédio, no caso vai ser o prédio lambda, qual é a sala, qual é a capacidade, 80. E aí eu criei, uma coisa que eu vou fazer aqui também, depois eu vou mostrar como é que tira, é que eu vou definir aqui qual é o ID. Vou colocar um número longo, um L. Esse é o meu ID dessa tabela. Então eu quero agora inserir esse objeto local no banco de dados. Então, vou criar meu local DAO. E vou passar para o DAO, salvar o local L. Eu só simplesmente estou guardando o mesmo registro aqui de volta do local que foi salvo. E aí eu vou imprimir na tela o local que foi salvo. Pronto. Então, vai salvar, vai mostrar aqui que foi salvo. Não estou tratando um erro, não estou tratando nada aqui no momento, e eu mostro isso mais para frente também. Então, botão direito aqui na minha classe, executar arquivo, e aí ele mostrou lá local salvo, né? O ID, prédio, sala e capacidade. Voltando aqui para o banco de dados, executando novamente. Temos lá que foi inserido na tabela local o registro que a gente queria. Tá? Então, essa é a forma como a gente consegue fazer com o JPA uma parte de insert no banco de dados. Uma outra coisa que eu quero mostrar agora é o seguinte. No meu teste, eu vim aqui e falei qual era o ID. E na prática, às vezes, você tem uma forma de gerar esse ID. Né? No MySQL, por exemplo, você tem o auto-increment. No SQL Server, você tem o identity. Aqui no Oracle a gente tem um cara chamado Sequence para fazer essa geração de IDs. Então eu vou tirar esse ID daqui. Né? Se eu tentar salvar sem ID, ele não vai deixar. Ele provavelmente vai lançar uma exceção. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero gerar esse ID. Para isso eu vou criar no Oracle uma sequence. Primeiro eu vou deletar tudo que tem na classe na tabela local. Agora eu vou criar aqui uma sequência chamada localsec. O comando é create sequence, o nome da sequence, start with é o valor que ele vai começar, no caso eu falei para ele vai começar com 1, ele vai incrementar de 1 em 1, sem cache, sem reciclar ele, sem o cycle dele, desculpa. E uma coisa que, para quem não conhece sequence, basicamente ele vai ser um objeto que vai ficar incrementando o seu valor. Você pede qual é o próximo número, ele te dá o próximo número e ele nunca volta a numeração dele, a não ser que você faça isso via script, mas ele não deveria voltar o número dele, é sempre um incrementador, sempre aumentando. Então, executado também. Se eu consultar lá na tabela, não deve ter nada. Está vazia a tabela. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu quero usar agora aquela sequence que eu criei, chamado localsec. Para fazer isso, na entidade,
eu posso vir aqui antes da declaração da classe e eu vim aqui e defino que eu estou usando um sequence generator, que é um gerador de sequências. Nesse sequence generator eu tenho que falar qual é o nome. Esse name é um apelido interno que eu vou dar para essa sequência. Vou chamar esse apelido igualzinho o nome da sequence, mas não precisa ser o mesmo nome, local sec. Depois eu tenho que falar qual é o nome da sequência com a propriedade sequence name, então também chama local sec. Eu tenho um outro campo que é o allocation size, que é de quanto em quanto ele é alocado. E o campo initial value, que é qual é o valor inicial dele. Então, igualzinho do script da sequence. Defino o nome, com qual é o valor início, qual é o valor que ele aloca. Então, no caso aqui eu estou colocando de 1 em 1, posso colocar de 2 em 2, 10 em 10, tanto faz. E agora, no ID, como eu quero usar essa sequência para gerar o ID para mim, no ID eu vou usar um outro cara chamado Generated Value, que é um gerador de valor. Esse gerador de valor, ele tem algumas estratégias para você gerar esse valor, esse número, no caso aqui minha chave primária. Eu posso usar aqui o auto-incremente, o identity, uma sequence, uma tabela que guarda o número do ID, do registro que você precisa. No caso aqui, então, vou usar a sequence. Como eu estou usando uma sequence, eu tenho que falar quem é o generator, quem é o gerador dessa sequence. O nome que eu vou pôr aqui no generator é o nome que eu dei aqui no sequence generator. Tá? Então é esse nome que eu vou usar. Então feito isso, na hora que eu for inserir essa classe local, o que vai acontecer? O JPA vai fazer uma consulta nessa sequência, então ele vai fazer um select nessa sequence para descobrir qual que é o próximo valor dela, vai pegar esse próximo valor e vai setar no atributo ID para na hora que ele inserir já ter um ID. Então, se eu pegar aqui minha classe teste local, executar ela, lá foi inserido a sala 1, né? Vou mudar aqui o número. Mudar o número da minha sala. Então, vou inserir agora um novo registro. E ele já vai inserir agora com ID 2. Então, se consultarmos aqui no banco de dados, a gente vê que a gente tem os dois registros inseridos no banco de dados, e para cada um deles ele foi gerando um ID para incremental para eles, tá? Usando a sequence. Então, assim ele vai lá e monta toda o script para você de fazer insert. Nota aqui que no meu DAO eu só preciso chamar o método persist, que ele executa o insert para você, e nesse caso, como precisa da sequence, ele já consulta qual é a sequência também e já monta ela também. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, e aí eu vou montar mais alguns outros, explicando como a gente continua usando essa parte de JPA. Obrigado.